na aula de hoje uma revisão de todo o conteúdo que a gente ministrou até hoje. Vamos lá? O primeiro conteúdo que foi passado há muito tempo, foi até uma das primeiras aulas teóricas, foi sobre pentagrama. Todo mundo já deve saber de cor, hein? O que é pentagrama? Isso mesmo, é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. Vamos desenhar aqui 5 linhas. Pronto, nós temos 5 linhas. Isso aqui é um pentagrama. E por que ela é um pentagrama? Ela é importante? Porque é nela que a gente vai estar desenhando as notas musicais. A música são sons que estão largados por aí. Porém, a gente criou uma forma de colocar no papel de uma forma que todo mundo, no mundo inteiro, consiga entender ela. Então foi criado esses sistemas onde vai mostrar a variação dos tons. Lembra que é tom? E depois do pentagrama a gente viu o quê? A gente viu as notas. Lembra quais são elas? Vamos falar junto. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E depois volta pro Dó. Lembra o reloginho. E para voltar, como que é? Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré e Dó. Isso mesmo, estou lembrando bem. Depois do pentagrama, a gente viu o quê? A gente viu sistemas de frequência. Eram 3 sistemas que a gente colocou, que são as claves. Clave de Sol, clave de Fá e clave de Dó. Como que era a clave de Sol? Clave de Sol, ela marcava a nota base Sol. Onde o quê? Que era essa segunda linha aqui, ó. Então como que é? A gente primeiro colocava o pontinho nela, daí a partir dela fazia toda a clave. Isso mesmo, e terminava mais ou menos na posição Dó. Essa aqui era a clave de Sol. Ela utilizava como base essa segunda nota da segunda linha aqui, que ela seria chamada de Sol. Ou seja, se isso aqui seria o Sol, isso aqui seria um Lá, um Si, um Dó, ou para baixo também. Depois, a partir do Sol, para baixo seria o Fá, depois o Mi, depois o Ré. Lembra que as notas elas vão andando entre as linhas, espaço, linha, espaço. Depois da clave de Sol, vinha a clave de Fá. Isso mesmo. Ela marcava qual nota como Fá? A da quarta linha, isso mesmo. Começava na quarta linha, subia e descia. E depois tinha os 2 pontinhos aqui também. Ok? Ela marcava que essa segunda linha, a nota na segunda linha aqui, ela seria a nota Fá. Se essa nota seria a Fá, a de baixo seria a Si, a de baixo seria a Mi, depois do Mi viria o Ré, depois do Ré viria o Dó. Se comparado à clave de Sol, ela é como se fosse 2 notas para cima, ok? E por último nós temos a clave de Dó, da terceira linha. Lembra como que ela era? Ela era tipo um Bzinho, utilizado pelas violas. Você fazia um tracinho mais grossinho, tinha até mais um fininho aqui do lado, e você fazia tipo um B. Daí tem umas outras coisas meio ferradura, um pouco mais sofisticada, mas eu fiz uma bem básica. Ela marca o quê? Que essa nota na terceira linha aqui, ela vai ser considerada a nota Dó, ok? Ela é como se fosse 4 notas a mais da clave de Sol. Continuando nossa aula, nós estaremos falando agora sobre as figuras de nota, o tempo que cada nota tem, as pausas e também sobre os termos de compasso, os números de compasso. Lembrando, vocês lembram as notas? Nós temos aqui aquela famosa pirâmide de notas. A primeira nota, ela era a semibreve. Depois da semibreve vinha a mínima. Depois da mínima vinha a semínima. Depois da semínima vinha a colcheia. Depois da colcheia
vinha a semicolcheia. Lembrando que a semibreve ela tinha tempo 1, a mínima tem tempo meio, que é metade, ou seja, duas mínimas fazem uma semibreve, e daí duas semínimas fazem o mesmo tempo de uma mínima, ou seja, cada semínima tem tempo 1/4, daí duas colcheias fazem uma semínima, ou seja, cada colcheia tem tempo 1/8 e assim vai. Lembrando também um pouco sobre as pausas. Essa aqui, o chapeuzinho para baixo, ou seja, de ponta de cabeça, é a pausa da semibreve. O chapeuzinho de pé é a mínima. Essa pausa aqui é a pausa da semínima, ou seja, ela vale 1/4. Essa pausa que parece um apóstrofe, ela vale 1/8, porque ela se refere à colcheia. Lembra até como se fosse um 7. E se tem dois 7s, vai aumentando aqui, é como se fosse a semicolcheia. Então, lembrando também que quando a gente coloca uma mínima, ela vai preencher todo o espaço se for entre o espaço, ok? E lembrando que se está da terceira linha para baixo, a haste ela vai ficar do lado direito, ok? Já quando a gente coloca, por exemplo, a semínima, vai ser bolinhas totalmente preenchidas, e se ela estiver da terceira linha para cima, a haste ela vai ficar do lado esquerdo, ok? Já também lembrando as variações, se a gente colocar, por exemplo, colcheia, se a gente colocar, por exemplo, duas colcheias aqui, em seguidas, elas vão vir o quê? Elas vão vir unidas. Elas vão vir unidas assim, ó, como se unidas aqui em cima. E se elas forem semicolcheias, vai colocar ainda um outro tracinho, ok? Também lembrando sobre o tempo, a forma de tempo, que vai marcar o ritmo, ou seja, o número de palmas que vai bater e a duração de cada palma. Esse número de cima vai ser o numerador e o número de baixo vai ser o denominador. O denominador ele vai significar quanto tempo serve para preencher o compasso. Ou seja, se tem 4 aqui e um 2 em cima, quer dizer que eu vou precisar de 2 vezes o 4. Qual nota que tem tempo 1/4? Porque está sobre 4. Qual que está sobre 4 aqui? A semínima. Isso mesmo, ou seja, vou precisar de 2 semínimas para completar o tempo. Ok? Ou seja, uma mínima já vai ser o suficiente. Já colocando outro tempo aqui, por exemplo, lá está 2/4. Imaginemos que tivesse 3/4. Ou seja, o 4, como a gente viu, é o tempo de uma semínima. Ou seja, eu vou precisar de 3 semínimas para completar um tempo. Opa, aqui por exemplo eu já tenho 2 tempos. E 3 tempos, ou seja, isso aqui seria um compasso. Aqui eu tenho um tempo. Aqui eu tenho 2 colcheias. Ou seja, aqui eu vou ter como se fosse 1/4 de tempo. Então, preciso de 3 vezes 1/4 de tempo. Então, 1/4 de tempo. 1/4 de tempo, precisaria do que para completar aqui o compasso? Mais uma nota de 1/4 de tempo. Ou eu coloco 2 colcheias, ou eu coloco, por exemplo, mais uma semínima. Ok? Vou colocar mais uma semínima aqui. Daí o compasso foi completado. É isso mesmo. Vamos agora, por exemplo, para o compasso 4x4. Ou seja, eu vou precisar de 4 semínimas para completar o tempo, ok? Ou seja, eu vou colocar, por exemplo, uma semínima aqui. Uma semínima aqui. Outra semínima aqui. E outra semínima aqui em cima, por exemplo. Daí, completei o compasso. 4 semínimas completaram o compasso, ou seja, eu bateria 4 palmas. E cada semínima teria tempo de 1 palma. E a colcheia teria tempo de meia palma e assim vai. Ok? E vamos falar agora sobre tom e semitom. Só relembrando os assuntos que a gente já deu. O que é tom e o que é semitom? Tom e semitom, eles são as distâncias que existem de uma nota a outra, ok?
O tom, ela é como se fosse uma distância de um inteiro, ou um degrau, que existe de uma nota para outra. E o semitom é a distância da metade de um tom. É como se fosse metade de um degrau de uma nota para outra, ok? Nós vimos também na nossa aula que existem dois conjuntos de notas que naturalmente, na escala de Dó maior, tem o semitom. Quais são esses dois conjuntos de notas? O Mi, Fá e o Si, Dó. Isso quer dizer, então, o quê? Só entre esses dois, na escala de Dó maior, a gente vai ter um semitom. E todos os outros vão ser tom. Então vamos ver agora aqui na escala de Dó maior qual é a distância existente entre cada uma das notas. De Dó para Ré a gente tem o quê? Um tom. De Ré para Mi a gente tem o quê? Um tom. De Mi para Fá a gente tem o quê? Um semitom. Exatamente. De Fá para Sol a gente tem um tom. De Sol para Lá a gente tem um tom. De Lá para Si, um tom. E de Si para Dó a gente tem um semitom. Exatamente. Nós falamos também na nossa última aula que se a gente dividisse essas 8 notas em dois grupos de 4 notas, a gente teria 2 tetracordes, com a mesma formatação. Olha só, tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, separados por o quê? Um tom. Essa é a formação das escalas maiores, de todas as escalas maiores. Certinho? Então vamos para o próximo assunto. Vamos falar agora sobre sinais de alteração. O que são, para que servem e onde vivem os sinais de alteração? Sinais de alteração, nós já conversamos que eles são sinais que servem para alterar as notas, é meio óbvio, né? E quais são eles? Quem são os sinais de alteração? A gente tem o sustenido, a gente tem o bemol, que é um Bzinho, a gente tem o B quadro. Nós temos também o dobrado sustenido e o dobrado bemol. Como é que desenha o dobrado sustenido? O dobrado sustenido é como se fosse um xizinho. E o dobrado bemol é o BB. Para que serve cada um? Para que serve cada um? O sustenido, ele serve para elevar a nota que está sendo alterada por ele em um semitom. Eleva em um semitom. O bemol serve para quê? Ele serve para abaixar a nota que está sendo alterada por ele em um semitom. O B quadro ele serve para quê? Ele serve para anular o efeito dos outros sinais de alteração, seja sustenido, bemol, dobrado sustenido ou dobrado bemol. Então vamos fazer assim. Ele serve para anular. O dobrado sustenido ele serve para elevar em 2 semitons o efeito da nota que está sendo alterada. E o dobrado bemol ele serve para quê? Ele serve para abaixar em 2 semitons o efeito da nota que está sendo alterada por ele. Vamos falar sobre sinais de alteração no compasso. Vamos supor aqui que aqui ó, a gente tem um Fá, a gente tem outro Fá e a gente tem outro Fá aqui em cima. Ok. E bem aqui nesse Fá, nesse Fá aqui ó, tem um sustenido. Vamos pegar algumas informações importantes desse sustenido. Esse sustenido, ele é escrito aonde? Os sinais de alteração como um todo, não só o sustenido. Eles são escritos aonde? Sempre. Em relação à nota. Eles sempre são escritos à esquerda da nota. Então, eu jamais, por exemplo, se eu quero que essa nota tenha o sustenido, eu jamais vou escrever o sustenido aqui depois da nota. E se eu escrever isso, vai ser para uma nota que vem depois dela, e não para essa. E os sustenidos ou os bemóis, qualquer sinal de alteração, ele vai estar sempre no mesmo lugar em que a gente escreve a nota. Então, por exemplo, o Fá. O Fá a gente escreve aqui no primeiro espaço. Então, se eu colocar um sinal de alteração, ele também estará no mesmo espaço, no primeiro espaço, em que é escrito Fá. Agora, uma informação importante. Sinais no compasso. Eu tenho um sustenido aqui, certo? A minha pergunta é, aqui a gente tem 3 Fás de alturas diferentes. 2 da mesma altura e 1 de altura diferente. Esse sustenido, ele vai servir só para essa nota ou ele vai servir para essa e para essa também? Olha só, o sustenido colocado dentro de um compasso, ele serve para alterar todas as notas de mesma altura que vierem dentro do mesmo compasso. Já conversamos sobre compasso, que é a divisão, é uma divisão para facilitar a leitura. Então aqui, ó, essa barra de compasso significa que finalizou o compasso. Aqui nós temos 2 Fás. O que é a mesma altura? São as notas que são escritas
no mesmo espaço, digamos aqui. Ó, a gente tem um Fá aqui e outro Fá aqui escrito na quinta linha. Esse Fá é uma oitava acima desse, mas mais pra frente a gente vai falar sobre oitavas. Por enquanto, ó, a gente tem dois Fás no mesmo espaço. Esse sinal de alteração, ele vai servir tanto para esse Fá quanto para esse Fá. Se eu não quiser que esse Fá esteja sustenizado, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar um B quadro bem aqui nele. Aí vai indicar que ele não está com sustenido, ou que ele não está com sinal de alteração que venha. Se eu quiser colocar um bemol aqui, e não quiser que esse esteja, eu também tenho que colocar um B quadro aqui. E quanto a esse? Elise, ele vai estar com sustenido ou não? Não, a priori não. A priori só as notas de mesma altura dentro do compasso que sofrem os efeitos da alteração. Mas, por exemplo, ó, se esse aqui não tiver nenhum sinal de alteração, mas eu quiser colocar um sustenido nesse segundo, ele vai servir para quais Fás que estarão sustenizados nesse compasso? É só esse ou esse também? Então, é só daqui para frente, daqui para o que vem depois dentro do mesmo compasso. Então, como esse é o último Fá de mesma altura que temos dentro do compasso, esse não vai sofrer o efeito. Então, esse vai ser um Fá natural e aqui vai estar um Fá sustenido. Deu para entender? Beleza. Nosso próximo tópico é armadura de clave. O que é a armadura de clave, que a gente já começou? É o conjunto de sinais de alteração que acompanha a clave. Pode ser um conjunto de sustenidos ou um conjunto de bemóis. Jamais um conjunto de sustenidos misturados com bemóis. Ou vai ser só sustenido ou vai ser só bemol. Nós aprendemos na nossa aula que existe uma ordem para colocar esses sustenidos na armadura da clave. A gente aprendeu que a ordem dos sustenidos na armadura de clave é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Qual é a ordem de sustenidos da armadura de clave? Fá, Dó, Sol, Lá, Mi, Si. Exatamente. Eu sei que você já está falando tudo nessa velocidade, então vamos seguir. A gente também aprendeu que a ordem que a gente vai colocar esses sustenidos aqui na armadura de clave na altura em que as notas são escritas. Então, esse Fá vai ficar aqui na quinta linha, o Dó ele vai ficar no terceiro espaço, o Sol vai ficar nesse primeiro espaço superior, o Ré ele vai ficar na quarta linha, o Lá ele vai ficar no segundo espaço, o Mi vai ficar no quarto espaço e o Si vai ficar na terceira linha. Com relação à ordem dos bemóis na armadura de clave, é exatamente a mesma dos sustenidos, só que ao contrário. É Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Qual é mesmo? Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Exatamente. Isso aí. E onde é que a gente vai escrever isso? Na armadura de clave, Elis? Olha só. O Si, a gente sempre vai colocar no mesmo lugar em que a nota é escrita no pentagrama. Mas vamos lá. O Si, ele é escrito aonde? Na terceira linha. O Mi, no quarto espaço. O Lá, no segundo espaço. O Ré, na quarta linha. O Sol, gente, é bem aqui em cima, o Dó no terceiro espaço e o Fá aqui na nossa quinta linha. Sempre vai ser essa ordem. Se eu só tiver um, ele vai ser o Si. Se eu tiver dois, Si e Mi. Na nossa aula nós vimos também como descobrir o tom de uma música só observando a armadura de clave. Como nós descobrimos isso? São dois macetes diferentes. Para os sustenidos, você sempre vai observar qual é o último sustenido que está desenhado na sua armadura de clave. Vamos lá. Qual é o último sustenido aqui que a gente tem? É o Si. Qual é a nota que vem depois do Si? Dó. Então, provavelmente, essa nota, essa partitura estará em Dó sustenido maior. Por que Dó sustenido maior? Porque aqui ó, já tem o sustenido da armadura. Tá? Com relação à ordem dos bemóis da armadura, se a gente tivesse 7 bemóis na nossa armadura, como a gente faria para saber em que tom estaria a música? É simples. Com relação aos bemóis, eu sempre vou pegar o penúltimo bemol. E ele vai ser o tom da nossa música. Aqui, exemplo, a gente tem 7 bemóis. Qual seria o penúltimo? Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. Essa música vai estar em quê? Dó, bemol, maior. Se a gente só tivesse 4 bemóis na nossa armadura, qual seria o tom da música? Vamos lá. Si, Mi, Lá. Essa música estaria em Lá, bemol, maior. E é assim que a gente descobre os tons. Com isso, nós finalizamos a nossa revisão
sobre armaduras de clave. Vamos para o próximo tópico. Vamos falar de dinâmicas. O que são as dinâmicas? Elas servem para indicar a dinâmica da música. Ela serve para indicar se a música vai ser mais forte, mais fraca, que a gente chama de piano, se vai ter um crescendo, se vai ter um diminuendo, que é para dar um sentimento, que é aquilo que faz a música ser música mesmo. Esse FF, isso aqui nós já explicamos na aula passada, vamos só recapitular. FF significa fortíssimo, que significa forte, muito forte mesmo. O F é o forte, só o forte, sim, um negócio um pouquinho mais forte. O MF significa mezzo forte. MP, mezzo piano. Piano na música é sempre algo mais delicado. Piano tem a ver com o caráter da música. Eu ouvi isso de um maestro que eu levei para a minha vida toda, na verdade. Forte piano não tem a ver com força e menos força, tem a ver com o caráter da música. Forte é algo mais imponente, algo mais marcial, digamos assim, algo com mais grandiosidade. O piano é aquele som mais delicado, mas não é sem som, é algo mais delicado, mais tipo como se estivesse colocando uma criança para dormir. Esse é o piano, algo mais delicado. E o pianíssimo é aquele som que quase não dá para ouvir, mas tem musicalidade nele ainda. Nós aprendemos também sobre o crescendo e o diminuendo, que ele pode ser escrito tanto dessa forma, como se fosse o sinal de crescendo, né? Tanto dessa outra forma. E dessa outra forma aqui de baixo. Pode aparecer na música um cresce, 3 pontinhos e até onde vai parar, com uma outra dinâmica dessa escrita, no caso, vai do piano, vai crescer do piano para o forte. Ou diminuindo, que vai decrescer do fortíssimo para o pianíssimo. Aprendemos também sobre fermata. O que é fermata? Fermata é aquilo que é colocado em cima de uma nota que faz com que essa nota tenha a duração que o maestro desejar. Pode ser uma colcheia, mas se o maestro fizer com que essa colcheia dure, sei lá, 10 minutos, a orquestra tem que executar. Nós aprendemos também sobre ritornello na nossa última aula. Ritornello é esse sinal, com esses 2 pontinhos, e a abertura dele indica o trecho que nós teremos que repetir, ok? Um exemplo, nós temos aqui esse trecho de uma música. Nós temos nesse primeiro compasso 3 notinhas, e nesse terceiro e quarto compasso nós temos a abertura do ritornello e o fechamento dele. Significa o quê? Quando eu tocar a música a primeira vez, eu venho, toco ela, chegar aqui, eu vou repetir para esse compasso e voltar para o final. Então agora nós vamos executar esse pequeno trecho dessa musiquinha. Como ficaria? Compasso 2/4. 1, 2, Lá, Sol, Lá, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Dó. Seria assim. Entenderam? E agora, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar todos os que fizeram o desafio, conseguiram cumprir sem morrer esses 5 dias, fazendo e enviando para o seu professor responsável. Ficamos muito felizes do retorno que recebemos. Continue crescendo e continue estudando. Com relação à tarefa dessa semana, aí vem a boa notícia. Não é uma tarefa, gente, é prova! É coisa legal! Então, é o seguinte, como vai funcionar essa prova? Assim que a gente disponibilizar o link desse vídeo, a gente vai disponibilizar também o link da prova. Como vai funcionar? Você pode assistir esses vídeos quantas vezes você quiser, os vídeos anteriores também, numa forma de fazer revisão, assiste, anota, resolve de novo os exercícios, se você tiver dúvida, pode perguntar do seu professor, pode mandar dúvida pra gente, teremos o maior prazer em responder todas as suas dúvidas. Mas no momento em que você começar a fazer sua prova, eu peço que você não consulte mais nada. É uma prova simples, não está difícil. Você vai demorar no máximo uns 15 minutinhos aí para fazer sua prova, coisa rápida mesmo. Que realmente nós queremos saber como vocês estão, se estão tendo dificuldades em alguma coisa, em algum assunto específico, se a gente precisa voltar para poder avançar, ou se a gente pode avançar direto. Esse é o objetivo dessa prova, tá? Como vai funcionar? Você tem até sexta-feira dessa semana, dia 10 de abril de 2020, para enviar para o seu professor que está responsável por você, até as 23 horas e 59 minutos da sexta-feira santa, tá? Relembrando mais uma vez que a prova não é com consulta. Na verdade, tem consulta a você, ao seu cérebro e a Deus. Só essas 3 ferramentas você pode se utilizar, ok?
E antes de dar tchau e me despedir de vocês, nesse vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer realmente de coração a Loreta, que está sendo responsável por editar os nossos vídeos e está cedendo a casa dela com essa lousa maravilhosa aqui, para a gente poder trabalhar, tá? Loreta, vem aqui, por favor. Vem aqui, Loreta. Eu não vou dar tchau enquanto tu não vem aqui. Então é isso, ela tá com vergonha, bichinha. Tchau, gente. Até a próxima a gente consegue. Tchau, pessoal. Tá? Tchau, Até o pessoal. próximo.